Que alegria estarmos de volta para o nosso 6º episódio da nossa 3ª temporada do canal Olhar Bíblico com o nosso tema, a chave da virada. E hoje o tema é depressão. Quem não conhece alguém, quem não teve, quem não passou por dificuldades familiares ou em algum ângulo de depressão. E hoje nós temos o Dr. Wadson aqui com a gente, um dos psicólogos mais experientes que nós temos aqui em nosso meio, circula por todas as igrejas e ele estará conosco. Mas antes dele, vamos à nossa vinheta de abertura desse tema tão importante que é depressão. Vamos à nossa vinheta? A chave de uma nova vida. Este é o 6º capítulo que nós vamos estar estudando e conversando aqui com o Dr. Wadson. Como é que é mesmo? O Wadson. O Wadson, sabe? Mas Se dá para dificultar, para que vão facilitar, na verdade? Meu nome tem uma história assim emblemática. Em 87, Sim. Durante o ano, me deram 32 nomes. Mas o verdadeiro é o Wadson. Tá ok. O senhor mora aqui em Novo Hamburgo mesmo? Resido em Novo Hamburgo, atendo também em Novo Hamburgo e, como você disse, circulo aí pelo estado e em outras cidades do nosso querido estado. Poucos dias o senhor esteve lá na escola onde minha esposa é coordenadora, lá na Central, na escola de Esteio. Não, eu acho que o senhor é amigo do Raeli, né? Bem amigo do Raeli, o Elias, o diretor Elias também. Um abraço se eles assistirem aí o nosso podcast. São pessoas muito importantes. Mora aqui, tem família, filhos? Resido em Novo Hamburgo. Eu cheguei em Novo Hamburgo em 1986, conheci minha esposa em 1989, foi amor à primeira vista. Eu sou adventista de berço, ela também é adventista de berço. E temos aqueles valores de orar. Há uma escritora que diz que quando a gente pensa em casar, devemos orar 4 vezes mais. E foi o que fizemos. Estamos há 32 anos casados, temos 3 filhos, sendo que um dos nossos filhos seguiu a profissão do pai. O próximo episódio, será com ela, né? Será com ela, né? Aonde o senhor atende? Onde que os nossos amigos podem encontrar o senhor aqui em Novo Hamburgo? Eu atendo no centro aqui em Novo Hamburgo, na Pedro Adams Filho, 5757, sala 1303. Ok, esperamos que os nossos amigos possam encontrá-lo lá. Depressão é algo que nos incomoda, não é? Porque assim, estresse, ansiedade, perdão, os temas que nós tivemos, raiva, que nós tivemos, parece que são mais próximos da gente, mas depressão me parece um tanto abstrato, não é? Tô falando eu, que não sou um especialista, não é? Tô falando aqui como alguém tanto abstrato. O que causa... Como é que surge essa questão da depressão? E muitas vezes o nosso público é muito cristão, alguns chegam até a linkar a depressão com coisa demoníaca, ou que isso não é de Deus. Como é que é isso, doutor? Pastor Leoni, é uma das questões mais recorrentes. De vez em quando me convidam para programa de entrevistas em rádio. Sim. E uma das perguntas costumeiras é: depressão é coisa do diabo, coisa do mal, coisa do demônio? E aí eu devolvo até em tom de brincadeira. A cárie é um demônio instalado no dente? Isso é histórico. Já vem lá dos tempos que antecedem a escrita da própria Bíblia. Depressão sempre existiu, de forma muito simples. Depressão é pressão para dentro. E nós temos as inclinações hereditárias que as pessoas nascem com o seu pacote genético. A vovó, o vovô, o pai, a mãe, um tio, uma tia, laços de sangue de pessoas que têm inclinações genéticas para uma tristeza sistemática. Agora, nós temos o que eu considero a tríade do mal: estresse, ansiedade, depressão. Para ambos, a irritabilidade está presente, a tristeza também está presente.
No caso da ansiedade, aquela falta de ar e o coração que dispara. No caso de estresse, nós temos aí uma série de fenômenos, dentre eles aquela irritabilidade, aquele nervosismo de pessoas extremamente estressadas. Sim. No caso da depressão, aí nós temos algumas situações. Por exemplo, nós temos aquele humor deprimido quase todo o dia e a perda de prazer nas coisas que antes dava prazer. Por exemplo, uma dona de casa. A dona de casa está acostumada a limpar a sua casa, a organizar as tarefas do dia. Sim. E por N motivos. Por exemplo, um esposo que não elogia, não valoriza e só exige. Isto de forma sistemática e inflexível. É muito certo que esta dona de casa poderá sofrer de depressão. Seja uma depressão leve, moderada ou, dependendo da inclinação genética dela, da criação e da cultura familiar da família de origem, ela pode entrar num quadro depressivo grave. E como que eu sei? Como é que eu observo se em mim, eu mesmo, ou nas pessoas que estão ao meu redor, marido, mulher, filho, gato, cachorro? Não é? Como é que eu sei que a pessoa pode estar entrando num quadro de depressão ou já pode estar num quadro de depressão pesada? O ideal sempre é a perspectiva clínica. Vamos procurar um médico, nem todos têm acesso a médicos particulares. Muitas vezes você entrar em uma fila do nosso Sistema Único de Saúde, Sim. O que, do ponto de vista social, acaba sendo até uma bênção, mas às vezes os diagnósticos eles são muito rápidos. Basta a pessoa dizer que não está dormindo direito, ou tem muito sono, está muito cansada ou está muito ativa, a pessoa perdeu peso ou ganhou peso, já pode configurar para aquele médico que precisa atender muitas pessoas durante o dia um quadro de depressão. Agora, diferenciar estresse e depressão, aí nós temos algumas coisas que caracterizam realmente uma depressão. A pessoa perdeu o prazer. O vovô que gostava de ir para a praça jogar dominó, de repente ele se encolhe. Ele se encolhe, ele já não quer mais sair de casa. A pessoa que gostava da limpeza, por exemplo, a pessoa já passa a ter um isolamento social, perde prazer. Aí o fato da insônia ou muita energia, isto também o estresse traz. Então, para a gente avaliar muito o quadro da depressão, precisamos analisar qual a intensidade de alguns fatores, seja fatores no comportamento, isolamento da pessoa, seja o desleixo com a aparência, com o seu corpo, seja, por exemplo, problemas de cognição. E aí hoje nós temos uma série de questões que vão complicando o diagnóstico de um quadro depressivo. Por exemplo, Sim. Pessoas muito estressadas podem ficar esquecidas? Sim. Podem ter baixa concentração? Sim. Mas a depressão também causa isto. Agora vamos analisar a intensidade e os demais fatores, sendo, no meu entendimento, o principal. A pessoa perde prazer em coisas que te davam prazer, as pessoas ficam mais isoladas, o que complica a vida das pessoas que são muito introvertidas e tímidas, mas elas se isolam. Não querem sair de casa, preferem ficar mais dentro do quarto, presas muitas vezes às redes sociais ou às intermináveis séries. E essa tristeza. Agora, é bom ressaltar. Nesse quadro, a minha mãe, ela fazia hemodiálise e ela desenvolveu um quadro depressivo. Eu tenho algum cuidado com isso, porque eu sei que também é genético. Não é? Quando eu começo a ter um pouco de prazer ficar em casa, eu fico preocupado. Eu dou no pé de casa. Minha mãe desenvolveu uma depressão que ela gostava de ficar em casa. Chegou um ponto que ela não tinha prazer nem da igreja. Ela dizia que não tinha como ir, eu nas férias ia passar lá para pegar. O primeiro sábado ela foi, e o segundo sábado ela já deu um monte de desculpa e não foi. E um dia eu falei para ela, mãe, ainda bem que a senhora faz hemodiálise. Ela ficou, que é isso? Você tá doido? Pelo menos a senhora sai. Pelo menos a senhora sai. E chegou um momento que ela me disse assim, acho que já deu, tá na hora de eu morrer. E alguns meses depois... Acabou descansando. Acabou descansando, foi o que acabou acontecendo. Então, as pessoas se isolam, as pessoas ficam tristes, e vale ressaltar,
há pessoas que têm uma inclinação natural para a irritabilidade. São pessoas mais irritadiças. Se elas entram num quadro depressivo, elas podem não ficar muito tristes, mas elas vão ficar muito irritadas. E aquelas que são mais passivas, se entram num quadro depressivo, elas podem se isolar mais. Então, a família é importante. Aí vale ressaltar o cônjuge, começar a acusar a pessoa de que, isto é coisa da sua cabeça, um pai dizendo para um filho, um adolescente que por N motivos entra num quadro depressivo, você está se fazendo porque você não quer estudar ou qualquer coisa parecida. Então, o apoio da família é fundamental. Agora, precisamos ser artesãos de nossas palavras. Então você teve um cuidado com a sua mãe. Mamãe, olha, então a mamãe se sentiu acolhida pelo filho. Agora, existem famílias que a depressão acomete um membro da família e circula pelos demais. Por quê? Porque eles agravam a situação por falta de acolhimento e por falta de boas palavras. Eu lembro que teve uma fase, eu morava em Igrejinha, ela era em Taquara, e eu ia uma vez por semana lá, pegava ela lá em casa e levava ela para fazer compra no supermercado. Não é? Aí às vezes ela já não tinha mais condições de andar, então botava uma cadeira na gôndola dela, escolher os alimentos para ela poder escolher e pegar, pela dificuldade de locomoção, mas era uma forma dela sair de casa. Perfeito. Fizeste a estratégia certa no caso da sua mãe. E felizmente ela acolheu a sua sugestão e decidiu sair de casa. Depois não queria mais. E há pessoas que, por N motivos, aí o que inclui o seu jeito de ser, o tempero da vida, que nós chamamos de temperamento, aí são pessoas mais inflexíveis. Quando pessoas muito inflexíveis entram num quadro depressivo, aí nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar do caso dela. Mas aí vem a dificuldade, né? Vamos passar por um psicólogo, por um psiquiatra e por outros profissionais para amenizar o caso. Como somos pessoas religiosas, olha a importância de uma igreja. O acolhimento espiritual de pessoas em depressão são fundamentais. Existe um fenômeno na depressão chamado de anedonia. Alguns autores, eles defendem um jeito da anedonia, outros defendem de outro jeito. Então eu vou usar um dos jeitos, usualmente, mais comentados. Sim. Qual é? A anedonia é a perda de alegria, a perda de prazer. Aí alguns dizem assim, esta perda de prazer, dependendo do grau da depressão, está localizado dentro do lar, com as pessoas mais próximas. Então, é algo irônico até, sendo que as pessoas próximas deveriam ser as mais acolhedoras. E num quadro depressivo, dependendo do temperamento da pessoa, ela perde a alegria, perde o prazer dentro de casa, com as pessoas que estão dentro. Mas se depressão é genético, é possível que as próprias pessoas que estão em contato com aquele que está com depressão também já tenham alguma tendência, não é isso? Também. Vamos assumir que algumas pessoas têm uma inclinação genética, porque existe um perigo bastante interessante no meio popular. Qual? Alguns podem interpretar a ideia de que a depressão é genética, é hereditária, para não se curar. Porque elas vão ter ganhos secundários em ser do jeito que são. A tolerância. Então a natureza humana, ela é complexa. Você que nos assiste, você já deve ter tropeçado num texto bíblico do Velho Testamento que diz assim, enganoso é o coração. Eu já lidei com pacientes que, depois de uma bateria de testes, se percebeu que existe ali um TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, Sim. por exemplo. Então, aquela pessoa passou a se esconder atrás do seu diagnóstico para não elogiar, não valorizar e não lembrar de datas importantes, como, por exemplo, a data de casamento dele com a esposa. Olha, não me cobra porque eu tenho TDAH.
Então a gente precisa cuidar muito disso. Depressão é um transtorno, é uma doença incapacitante? Sim. É coisa da cabeça da pessoa? Infelizmente sim. É a sede de nossa personalidade, de nossas decisões e de nosso humor. Mas a pessoa não está se fazendo quando de fato ela entra num quadro depressivo. Mas o que desencadeia? Bom, vamos lá. Vamos lá, para o século XXI, um século de muita estética, muita aparência. Sim. A pessoa tem um orçamento X e ela gasta o dobro do que ganha. Concordamos que o estresse vai bater, a ansiedade vai bater e a tristeza também vai bater. Então vamos cuidar com o orçamento financeiro. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Depois o senhor volta, eu estou aqui para atrapalhar. Já é a segunda vez que o senhor mencionou estresse, ansiedade, depressão. É esta a sequência? Não existe nada... não significa assim uma escada. Aham. Nem todo depressivo está estressado. Entenda que é uma pergunta de alguém que não é especialista da área. Mas é bom, a gente está aqui para esclarecer as pessoas. Sim. Nem todo estressado é um depressivo. Sim. Mas quase todo depressivo se foi estressado em algum momento. Ah, sim. Por quê? Depressão, pressão de fora para dentro, que pode estimular a minha inclinação genética, se eu tenho. Então, eu vou absorvendo do meu ambiente no trabalho, nos relacionamentos. Às vezes, famílias muito grandes são palcos de rivalidades e comparações. Então, aquele sujeito que não prosperou e viu parentes prosperarem, ele pode ser cobrado pelos filhos e pela esposa, e ele pode não suportar as cobranças. Ele pode desenvolver essa tristeza diária, esse desencanto, esta frustração e entrar num quadro depressivo leve, moderado ou até mesmo grave que vai incapacitá-lo. Então, observar o componente ambiental de cada pessoa é fundamental para a gente compreender que aquela pessoa está ou não está em depressão. Mas voltando, o estresse é algo que nós não fugimos, porque é uma resposta do nosso corpo às ameaças ou às supostas ameaças do nosso ambiente. Bom, eu vou tensionando o meu corpo. Eu posso aumentar ou diminuir os neurotransmissores. Aí a gente vem falando muito sobre dopamina, serotonina, noradrenalina e tantos outros. Ok, e a pergunta é, o que eu devo fazer? Que momento é o momento de eu procurar, para mim ou para a pessoa que está ao meu redor, procurar um tratamento, procurar ajuda psicológica, medicamentosa, ou qual o momento que eu olho e digo, opa, pera um pouquinho, está na hora de ver alguma coisa nesse aspecto? Nem todas as pessoas têm uma resposta imediata aos estímulos do seu ambiente. É certo que a fé vem pelo ouvir. Então, um programa como este, tomaste a iniciativa de desenvolver, é fundamental para as pessoas que vão nos assistir. Muitas vezes a pessoa está num quadro depressivo, elas não escutam o ambiente, porque às vezes o ambiente se torna hostil para ela quer fugir do ambiente, e ela pode mascarar a sua depressão porque a gente está num mundo alegre. Nós queremos a alegria, queremos a felicidade, queremos o prazer. E como já dizia Freud e tantos outros, o ser humano foge da dor, foge do sofrimento. Mas o sofrimento, assim como a sombra, insiste em ir atrás de nós. Então, se percebemos mudança num filho, numa filha, num cônjuge, porque a depressão não está poupando ninguém, criança, adolescente, jovens, adultos, meia idade, muita idade, a depressão hoje não poupa ninguém. Sim. Muita pressão sobre nós. Se analisarmos o histórico do plano divino para o ser humano, nós não vivemos para tanta agenda, tanto compromisso, tanto horário e tanta atividade. Nós não fomos criados para isso. Mas, olha, Deus criou uma máquina tão perfeita que a gente consegue suportar tudo isso. Mas quando o peso é demais, a pessoa vai sentir, vai se deprimir. Nem sempre as pessoas que estão percebem que estão, porque elas se acostumaram a isso. Então, um programa como este,
e tudo que foi dito e que será mostrado para as pessoas é fundamental para despertar a pessoa para a possibilidade de uma vida mais alegre. Deixa eu fazer uma pergunta minha, uma curiosidade minha, tá ok? Não precisa cortar, mas se quiser cortar, até pode cortar. No passado não existia depressão, ou seja, ninguém falava em depressão. Mas eu lembro que eu era criança, eu tenho quase 60 anos, eu lembro de falar, fulano é preguiçoso, fulano não gosta de trabalhar, aquilo lá é isso, aquilo lá é aquilo. Será que boa parte daquelas pessoas, é uma curiosidade minha, daquelas pessoas, não todos, tem preguiçosos hoje também, não é? Será que alguns daqueles que tinham depressão eram tratados como preguiçosos, porque naquele tempo não se tinha acesso à informação como nós temos hoje? Hoje nós temos academia, musculação, em todos os bairros da maioria das cidades no Brasil. Sim. Salão de estética, a mesma coisa. Significa o quê? Que, como a Bíblia diz, a luz é progressiva. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais. No passado, o termo depressão não existia. O que existia era o termo melancolia. Aí era aquela coisa dos poetas, dos escritores, pessoa muito melancólica, muito triste, muito para baixo. Existia um romantismo em relação a isso. Então, a doença, desde que o pecado entrou no mundo, ela existe. Não existia os conceitos e a sistematização dos sintomas. Aí, do ponto de vista popular, aquilo ali é um louco. Olha lá, é um louco. Fica preso dentro de um quarto. E é claro, a pessoa presa num quarto não tem vitamina D. Vitamina D começou a se falar há pouco tempo. A importância da vitamina D. Então, as pessoas eram tratadas como preguiçosas, como loucas, como esquisitas. E a tendência da sociedade é acabar se afastando deste tipo de pessoa, o que acabava por aumentar o problema dela. Muita gente morreu precoce, taxada, rotulada. Né? Artistas morriam muito jovens, né? De preguiçosos. Então, houve uma transição, 1952 para cá, houve uma sistematização das doenças mentais no mundo. Então, nós temos uma abundância de conceitos, um saber bastante importante. O grande problema que vejo, qual é? A pessoa tem um problema, ou percebe um problema no filho, na filha, no cônjuge, vai no doutor internet. Meu Deus, minha filha é bipolar. Poxa vida, aí traz para um consultório. Eu já atendi várias pessoas com rótulo de retardo mental leve. O que esta pessoa tinha mais era vitimismo. Já lidei com pessoas que vinham com rótulo de esquizofrenia. Não tinha isto. Tinha muita, era baixíssima autoestima. É claro, eu estou sintetizando todo um tratamento. Sim. Já atendi pessoas bipolares. O que estas pessoas tinham, na verdade, era um temperamento forte, uma baixa estima e uma dificuldade com a palavrinha não, com o limite. Então a pessoa, claro, que ia mudar o seu humor ao sabor dos ventos. Infelizmente, nosso tempo não é como a gente gostaria, não é? Sintetizando isso, qual o melhor remédio, na sua opinião, ou nos seus estudos, em tudo que o senhor, com toda a sua experiência, o que o senhor diria para o nosso amigo? O melhor remédio? Nós temos, ou os melhores, né? Nós temos vários tipos de terapia que podem contribuir para minimizar os sintomas da depressão e ir às causas que originaram a depressão. Nós temos medicamentos importantes hoje que não podem ser usados como uma cadeira de roda, mas apenas como coadjuvante, porque todos sabem, remédio que envolve emoções lida com sintomas, não lidam com causas. Agora, medicação, tratamento, acolhimento familiar. Eu recebi uma paciente anos atrás. Ela tentou tirar a vida 14 vezes. Ela provou todo tipo de remédio, foi internada várias vezes, foi presa, inclusive, algumas vezes. Era incompreendida pelos familiares, pouco amada pelo pai e pela mãe. Quando ela veio para este grupo de terapia, ela relatou a sua história e disse assim: nem para me matar eu sirvo, de tão mal que estava. Nossa. E como a gente tem que buscar a presença de Deus. Apesar de Deus estar sendo mal usado hoje. Estão dizendo que autismo é possessão demoníaca, estão dizendo que depressão é coisa do demônio.
mas eles não falam que a Kari o é. Eu iniciei dizendo isso. Sim. E fiquei pensando, o que fazer com esta pessoa? 36 anos de idade, já mãe. O único remédio que ela não tinha tomado e nem sabia o que era o amor. O grupo acolheu, deu amor, respeitou. Ela aceitou o amor do grupo. 4 meses depois, era outra pessoa. Doutor, o nosso manual, não é o livrinho, o livro que a gente está divulgando, que tem um tema geral do assunto, não é um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Quando fala de depressão, lá no final tem a penúltima sessão do capítulo fala a chave da virada. Como o nosso canal é Olhar Bíblico, a chave da virada num olhar bíblico é Jó. Como que nós colocamos Jó na questão da depressão? Jó, ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos e a Bíblia sugere que ele perdeu também o seu casamento. Mas ele não perdeu uma coisa, fé e a esperança. Às vezes a gente escuta pessoas comentando do porquê, mas Jó, ele questionou, por que, Senhor? Por que eu? Mas Jó se manteve fiel, sabedor de que Deus tinha o poder para reverter o seu problema e a sua causa. Jó foi resiliente, a ponto de escutar a crítica de 3 amigos. Então Deus aparece em cena e questiona Jó. E Jó compreende, ainda que ele me mate, nele esperarei. Então as pessoas que estão em depressão, elas precisam manter... Fale agora, olhando para os nossos amigos, dê uma mensagem para eles, para quem tem familiares ou ele mesmo está com depressão. Qual a mensagem bíblica e o que da sua experiência o senhor falaria para eles? Então, as pessoas que estão acometidas por um mal que incapacita como a depressão, elas precisam ser acolhidas e estimuladas a falar. Eu acredito que você, assim como eu, na minha casa tem uma panela de pressão. Panela de pressão nos dá uma grande lição de como curar a depressão. Nós colocamos um alimento na panela de pressão, a chama é ligada e aquilo começa a ferver. E de repente, o vapor começa a sair pela válvula, senão a panela vai explodir. Se queremos melhorar, precisamos ser estimulados a falar. A válvula que Deus colocou em nosso corpo para minimizar os efeitos adversos das pressões do nosso dia a dia é a nossa boca. Então, aprenda a falar. Se você não tem uma audiência na sua casa, mostre este programa para o seu cônjuge, para os seus familiares. Se a fé vem pelo ouvir, a cura vem pelo falar. Então, tenha coragem para se expressar e que você, se estiver escutando, tenha também a capacidade para acolher. Que tema maravilhoso. Estudarmos um pouco sobre depressão. Como eu fiz a abertura, quem de nós não tem alguém na família ou até no seu próprio corpo algum problema com depressão? E a Bíblia nos diz, Jó venceu os seus momentos de dificuldade demonstrando a sua confiança em Deus. Seja a situação que você está, talvez sem vontade de sair de casa, talvez com os sintomas que o doutor acaba de falar aqui. Mas não esqueça, Deus te ama. Você é a coisa mais linda que existe ou ser mais lindo que existe na face desta terra. Contra a depressão, para os outros do exterior, amor. Contra a depressão, você busque a Deus e saiba que você é especial e tem o seu valor. Que Deus esteja com você e com a sua família. Doutor, faz uma oração para nós? Fazemos sim. Deixa eu me ajeitar aqui porque vamos falar com o Deus eterno. Nosso Deus, que a tua graça, que o teu poder sejam suficientes em nossa vida, continue sendo um ótimo remédio para curar nossas enfermidades. Que o teu Santo Espírito nos estimule a falar, a expressar os nossos sentimentos em oração e expressar os nossos sentimentos para as pessoas da nossa mais alta confiança. Que seja o esposo, seja a esposa, seja um pai, seja uma mãe, e que o nosso lar siga tendo a tua bênção
e continue sendo um pedaço do céu aqui na terra. Ilumine nossas vidas e aqueles que nos escutarão e verão este programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor, muito obrigado pelo tempo que tirou para estar aqui com a gente. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas dedicou um tempo aqui a gente neste momento especial para conversar com os nossos amigos. E o próximo tema, alguém bem conhecido do senhor, a doutora Nicole, a chave da paz. Hoje, o que nós mais buscamos é paz nesse mundo louco que estamos vivendo. Então não perca o próximo capítulo, o próximo episódio, a chave da paz com a doutora Nicole, filha do doutor Adson, que aqui está conosco. E até a próxima, que Deus abençoe você e a sua família.